Lição número 17. Ressurreição. A cruz e a ressurreição é o núcleo do cristão. João 11:25. Jesus falou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Apocalipse 1:18. E o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. As chaves da morte e do Hades. E que vivo pelos séculos dos séculos. 1 Coríntios 15:4, que foi sepultado e que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição de Jesus não é a última, é a primeira ressurreição. Significa que todos aqueles que creem nele, em Jesus como Cristo, também vão ressuscitar. É por isso que 1 Coríntios 15, 20 e 21. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Romanos 6, 9 e 10, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Segundo aos Coríntios 13:4 diz que ele vive pelo poder de Deus. Com a cruz e a sua ressurreição, ele cumpre a obra do Cristo. Por isso, as mensagens mais importantes e mais fortes do apóstolo Paulo foi a ressurreição. Porque para o povo de Israel foi muito conhecida a cruz. Muitas pessoas morreram nas cruzes. É porque não somente Jesus foi crucificado naquele tempo. Muitas pessoas morreram na cruz. Mas qual é a definição mais precisa que demonstra que ele é o Cristo? A ressurreição. Por isso a mensagem mais forte do apóstolo Paulo foi a ressurreição. Que Jesus ressuscitou significa que Jesus é o Cristo. Vocês olharam Jesus morrendo na cruz. E ele morreu. Mas Jesus ressuscitou. Ele viveu de novo para não morrer jamais. Ele é Deus. Ele é o Cristo. Isso é o que significa. Por isso, no livro de Atos 17:3, ele demonstrava pelas Escrituras que é necessário que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que eu vos anuncio, disse a ele, é o Cristo. Hebreus 13:20. Ora, o Deus de paz, pelo sangue do pacto eterno, tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas. Jesus é o grande pastor de ovelhas. Mas pelo sangue do pacto eterno, Deus o ressuscitou dentre os mortos. O Deus de paz trouxe dentre os mortos a Jesus. Mas por que ele fez isso? Pela sangue do pacto eterno. Jesus deu sua sangue. A sangue do pacto eterno estava em Jesus. Ele estava cumprindo a promessa, o pacto eterno de Deus. E como ele deu sua sangue toda, cumprindo a vontade e a aliança e o pacto eterno de Deus, o Deus de paz ressuscitou Jesus, o grande pastor das ovelhas, dentre os mortos. A cruz e a ressurreição não é o ministério somente de Jesus, senão que é uma obra divina de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Pela sua ressurreição, ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Aquele que tem o poder da morte é o diabo. Romanos 1, capítulo 1, versículo 4, foi declarado o Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Hebreus 7, 16 e 17, que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote eterno. E 1 Coríntios 15, 17 e 19, e esse Cristo, se não for ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Se o Senhor não ressuscitou dentre os mortos, nossa fé é vã, é vazia, e ainda estamos em nossos pecados perdidos. E aqueles que morreram por Cristo são os mais dignos de lástima. Porque, na verdade, se ele não ressuscitou, é assim. E nós também somos os mais dignos de lástima.
Mas o Senhor, Ele ressuscitou. A Bíblia está falando de uma maneira muito clara. Agora, as bênçãos dadas como a ressurreição são muito grandes. Romanos 4:25, qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Somos salvos pela sua sangue, somos ressuscitados também pela sangue do pacto eterno, que Jesus é o Cristo. Romanos 8:11 diz que se o Espírito ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, então isso também vai acontecer com nós. E segundo os Coríntios 4:14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Colossenses 2:12 e 13, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Explica do batismo e também explica da fé. Morremos com ele, sendo sepultados com ele no batismo. O batismo é que eu morro com ele. E também pela fé sou ressuscitado por ele. Pelo poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 1 de Pedro 1:3 diz que a ressurreição é esperança viva, é uma esperança viva. 2 de Pedro 1:21. 1 de Pedro 1:21. Quando nele cremos também em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Através de Deus nós podemos ter a fé. E através da fé de Deus podemos ter a esperança viva. E a cada dia nos apresentamos diante de Deus pela fé que Ele revelou para viver, segundo a esperança da ressurreição. Jesus carregou a cruz e Jesus ressuscitou. Então Ele resolveu todo o problema do ser humano. E não somente isso, senão que pela sua ressurreição Ele dá todas as bênçãos. Esse Jesus que carregou a cruz, que morreu, que ressuscitou, esse Jesus é o Cristo.